Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos tratar um outro conceito que é bem importante dentro da radioatividade, que é o conceito de atividade radioativa ou velocidade de decaimento. Então olha só, gente, imagina aqui que eu tenha uma amostra, certo? E essa amostra aqui de um radioisótopo qualquer, vamos dizer que seja um radioisótopo X. Esse radioisótopo X, ele faz aí emissões alfa e se transforma, decai para Y, de maneira natural, beleza? Então, olha só, gente, o que acontece? No caso, o que seria essa atividade radioativa, né? Então, aqui no caso, essa amostra, ela emitiria partículas alfa, né? Os átomos X emitiriam essas partículas alfa, beleza? E o que é essa atividade radioativa? A atividade radioativa, representada pela letra A, ela significa o número de emissões, certo? O número de emissões que ocorre a cada unidade de tempo, certo? Então, se tem muitas emissões acontecendo num intervalo de tempo muito curto, eu digo que a atividade radioativa dessa amostra é alta. Ou seja, vamos deixar mais claro aqui, ó. Se tem muitas emissões acontecendo dentro de um intervalo de tempo, eu digo que a atividade radioativa, a velocidade de decaimento dessa amostra é muito alto. Por exemplo, aqui, um valor que seja um pouco mais numérico. Vamos dizer aqui que essa amostra, ela tem aí 20 emissões, certo? 20 emissões alfa por minuto, ok? Então, 20 emissões alfa a cada minuto. E vamos dizer que eu tenha um outro radioisótopo, sei lá, W, que emite também alfa e, sei lá, se transforma em Z, beleza? Então, é um radioisótopo W que emite alfa e se torna Z, beleza? Então, as emissões dele. Vamos dizer que as emissões desse outro camarada aqui, então aqui, ó, essa aqui é desse camarada aqui e aqui desse outro. Vamos dizer que seja a atividade radioativa dele seja de 5 emissões alfa por minuto, certo? Então eu percebo qual deles tem uma atividade radioativa maior. Bom, o radioisótopo X, certo? Então ele emite 20 emissões alfa a cada minuto. Já o radioisótopo W, ele emite só 5 emissões alfa a cada minuto, beleza? Ou seja, o que significa a atividade do radioisótopo X ser maior que a atividade do radioisótopo W? Se eu pegar lá uma mesma quantidade, sei lá, 1 grama de radioisótopo X e 1 grama do radioisótopo W. O que significa isso na prática? Bom, como a atividade de X é maior do que a atividade de W, as emissões alfa aqui vão ser muito mais intensas, beleza? Então aqui ó, vai liberar bastante emissão alfa, então vai ter muitas emissões acontecendo. Ou seja, especificamente a cada minuto vai acontecer 20 emissões alfa, beleza? Já aqui nessa amostra, como a atividade radioativa dela é menor, vai emitir menos emissões, beleza? Então aqui teremos menos emissões. Então isso significa ter uma atividade radioativa alta. Vai ter muita emissão sendo liberada dentro de um intervalo de tempo. Uma baixa atividade radioativa significa poucas emissões em um intervalo de tempo, beleza? O que acontece, gente? A atividade radioativa, ela é uma propriedade que ela é, vamos dizer assim, específica de cada radioisótopo, né? Além de ser algo muito difícil analisar a questão dessas emissões, porque é imprevisível saber quando que cada átomo, por exemplo, cada átomo X que há dentro aqui dessa amostra, de fato vai sofrer decaimento, certo? Então, é algo meio que imprevisível saber quando cada um deles vai decair. Então, a gente precisa até mesmo de uma situação estatística para conseguir entender, resolver essa situação, né? Só que não vamos entrar muito bem nesse caso aqui, beleza? O que acontece, gente? Entendendo isso,
Cada radioisótopo, então, tem uma atividade radioativa que lhe é específica, certo? Depende muito do radioisótopo, quantas emissões a amostra dele libera, beleza? Então, a primeira ideia aqui, gente, é que é uma propriedade, vamos dizer assim, muito característica do material radioativo que eu esteja mexendo, que eu esteja lidando, beleza? Então, aqui eu posso até chamar isso aqui de uma propriedade, entre aspas, né? É uma propriedade, vamos dizer assim, muito característica do radioisótopo. Então, característica do isótopo. E a gente relaciona essa característica, né, própria de cada radioisótopo, de ter essa atividade radioativa, com uma constante, que nós chamamos de constante C, beleza? Então, essa constante C, ela diz exatamente dessa característica, essa propriedade característica de cada radioisótopo. Se emite muito, se emite pouco, é uma propriedade característica dele, beleza? Representado por essa letra C maiúscula. Só que o que acontece, gente? Quando eu pego aí o mesmo radioisótopo, então vou pegar, por exemplo, esse mesmo camarada aqui, esse mesmo X. O que mais pode alterar essa atividade radioativa? O que pode alterar essas emissões radioativas? Imagina só que eu tenho agora quantidades diferentes, certo? Imagina aqui que eu pegue lá uma quantidade bem pouca desse X, certo? E aqui eu pegue uma massa maior, certo? Então aqui eu pegue uma massa maior desse radioisótopo X, beleza? Então aqui eu estou tratando do mesmo radioisótopo, beleza? X, X. Então vale a mesma constante para os dois, tranquilo? A mesma atividade, a mesma constante característica para os dois, porque os dois pertencem ao mesmo radioisótopo, é X e X. Beleza. Agora veja só, gente, quando tem pouca massa, concorda comigo que eu vou ter poucos átomos aqui nessa amostra, beleza? Diante dessa outra segunda aqui, que vai ter muito mais átomos aqui, né, dentro dessa amostra. Agora imagina só comigo, lógico isso aqui. Se eu tiver poucos átomos, né, pouca massa, concorda comigo também que eu vou ter pouca emissão, certo? Então aqui, ó, como eu tenho pouca massa, eu vou ter pouca emissão desse alfa aqui, certo? Lembrando que X aqui libera esse alfa, tá? Então, eu vou ter poucas emissões, porque eu tenho poucos átomos de X, eu tenho uma massa pequena de X. Já no segundo caso aqui, eu tenho muito mais átomos. Por consequência, as emissões aqui vão ser mais intensas, certo? Então, as emissões aqui não tem nem comparação, vão ser bem maiores do que na própria emissão do X, onde tem pouco. Então, aqui ó, vai emitir muito mais alfa, porque eu tenho muito mais massa. Então, eu achei um fator que afeta diretamente a atividade radioativa, certo? Não a propriedade intrínseca, né? A propriedade característica do isótopo, mas uma propriedade extensiva, né? Um fator extensivo, que depende da quantidade de massa, certo? Então, a atividade radioativa, um fator extensivo dela, que importa a massa dessa quantidade de radioisótopo, vai influenciar nela. Ou seja, se eu tenho muita massa desse radioisótopo, eu vou ter muito mais emissões. E o que acontece? Se eu tenho muito mais emissões, eu vou ter uma atividade radioativa maior, beleza? Então, eu tenho uma atividade radioativa aqui muito maior. Então, eu posso dizer com clareza que a atividade radioativa desse primeiro caso é menor, diante da atividade radioativa do segundo caso, que vai ser maior. Por que acontece isso? Porque a massa no segundo caso é maior que a massa no primeiro caso. Beleza? Então, gente, olha só que interessante. A atividade radioativa é a velocidade de desintegrações, a velocidade de emissões que está acontecendo por unidade de tempo. Beleza? Primeira ideia, é uma propriedade característica de cada isótopo. Depende de cada isótopo liberar mais ou liberar menos. Só que quando eu considero um mesmo radioisótopo, como o caso dessa situação aqui, a massa ela é um fator que também influencia na atividade radioativa. Quanto mais massa desse radioisótopo, mais emissões eu vou ter.
Por consequência, maior a atividade radioativa, maior a velocidade de emissões. Vai sair mais emissões dessa amostra, beleza? Bom, gente, entendido o que é essa atividade radioativa, né? Agora eu queria relacionar ela com vocês diante do pressuposto da meia-vida, do tempo de meia-vida, certo? Antes de entrar exatamente nesse caso, só queria mostrar mais um dado numérico aqui para vocês. Por exemplo, eu disse aqui para vocês, por exemplo, que são 20 emissões alfa por minuto, certo? Essa é a característica desse radioisótopo genérico que eu dei aqui. O que acontece, gente? Essa informação ainda ela está vazia, entre aspas, né? Por que ela está vazia, professor? Porque se a massa ela influi bastante nessa atividade radioativa, essa informação, falta nela uma informação de massa, certo? Falta aí uma informação de massa. Então, por exemplo, vamos dizer que para essa atividade radioativa desse elemento X ficar um pouco mais completa, vamos dizer que seja 20 emissões, certo? 20 emissões alfa por minuto grama, por exemplo. Professor, como assim minuto grama? Você vai entender. Olha só. Deixa eu só apagar essa partezinha aqui, ó. Nossa, fui apagar, não apaguei, né? Risquei mais. Aí, então imagina que eu tô apagando aqui. Imagina que eu tô apagando, eu estou apagando mesmo, né? Então, olha só. 20 emissões alfa por minuto grama. O que significa isso? Significa que 1 grama desse radioisótopo X emite 20 emissões alfa por minuto. Beleza? Por minuto. Então, é isso que significa 20 emissões alfa minuto grama. Que 1 grama desse material, desse radioisótopo, emite 20 emissões por minuto, beleza? Por minuto. O que acontece, gente? Olha só como é que a massa ela influi sim. Se eu pegar 2 gramas dessa amostra, quantas emissões por minuto eu vou ter? Simples, eu vou ter o dobro também, né? Aqui eu não foi o dobro de massa que eu tenho, então as emissões também serão o dobro. Então eu vou ter 40 emissões alfa por minuto, beleza? Ah, professor, se eu pegasse 3 gramas desse radioisótopo X, bom, as emissões elas seriam triplo, né? Seriam triplo também, então eu teria 3 vezes 20, então eu teria 60 emissões alfa por minuto nessa amostra, beleza? É o que, por exemplo, nós temos aqui, né? Se aqui eu tenho, por exemplo, sei lá, uma quantidade X, uma quantidade, sei lá, Mzinho de massa, e aqui tinha, sei lá, que eu tenho 5 Mzinho, ou seja, o quíntuplo de massa, eu vou ter uma atividade também aqui A, e a atividade aqui vai ser 5A, ou seja, 5 vezes a atividade radioativa que esse radioisótopo teria, né? Então, nesse caso, quando a massa aumenta, a atividade aumenta proporcionalmente, beleza? Então, é algo proporcional aqui. Bom, gente, então relacionando essa ideia com o tempo de meia-vida, a gente vai chegar na seguinte situação, olha só. O que acontece, gente? O tempo de meia-vida é aquele tempo necessário para que a metade da amostra caia pela metade. Né? A massa, o número de átomos, decai pela metade. E a gente viu que essa expressão, ela segue essa ideia aqui, né? Então, eu tenho lá uma quantidade 10 gramas desse camarada X, passa lá um determinado tempo, né? Um tempo de meia-vida, que a gente chama. Agora vai cair pela metade a massa que eu tenho desse X, né? Então agora aqui eu não tenho mais, aqui eu tinha lá as 10 gramas, aqui vai cair pela metade, vai ficar só 5 gramas, beleza? A gente viu na aula passada que a massa final, ela vai ser a massa inicial dividido por 2 elevado na X, né? Onde esse X significa o número de meias-vidas que esse sistema passou. Beleza? Então, olha só, gente, relacionando a atividade radioativa com o tempo de meia-vida. Aqui, gente, é a situação inicial, a massa inicial. Concorda comigo que a massa inicial, ela é a maior massa que eu tenho dessa amostra radioativa?
Porque é no início, não desintegrou nada, não decaiu nada. Então eu tenho totalmente esse radioisótopo X na minha amostra. Então é total. Então a quantidade de massa aqui que eu tenho desse radioisótopo é máximo, beleza? Eu tenho tudo. O que acontece? O que a gente viu agora há pouco? Quanto maior é a massa, maior é a atividade radioativa, mais emissões eu vou ter. Beleza? Isso aqui que a gente viu agora há pouco. Agora, se eu analisar aqui, ó, a massa final. A massa final, ela sempre vai ser menor, né? Porque de acordo no decorrer aí dos decaimentos, a massa vai caindo pela metade várias vezes, né? Dependendo das meias-vidas que ele passe. Então, a massa consecutiva, as massas posteriores, sempre vão ser massas menores. Por isso que a quantidade de massa vai diminuindo com o tempo desse radioisótopo. O que eu percebo então, gente? Conforme vai tendo esses decaimentos, vai acontecendo essas meias-vidas, a massa vai diminuindo. E, por consequência, a atividade radioativa também vai diminuir. Por exemplo, a massa aqui é M0, 10. Caiu pela metade, 5. Então, a massa já caiu pela metade. É isso aqui que a gente viu, certo? Caiu pela metade. O que acontece? A atividade no início, a atividade radioativa no início, ela vai ser máxima. Ou seja, aqui vai estar emitindo muita partícula, ó, vai tendo muita emissão. Por que vai ter muita emissão? Porque eu tenho muita massa desse radioisótopo X. Quando ocorre o decaimento, agora eu só tenho a metade. Então, eu vou ter a metade das emissões que eu tinha, certo? Então, com o decaimento, a atividade ela também vai reduzir pela metade, assim como a massa. Beleza? Por isso que essa fórmula que a gente utiliza para massa final e massa inicial, para comparar, né, a questão da massa, a gente pode utilizar para atividade. A atividade radioativa final da minha amostra, ela vai ser a atividade inicial sobre 2 elevado a x. Beleza? Então, é a mesma ideia. Assim como a massa cai, a atividade cai também. Beleza? Então, aqui a ideia do decaimento é exatamente isso. Eu posso utilizar o mesmo formato de equação para atividade radioativa. Ok? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido o que é atividade radioativa, que é simplesmente o número de emissões que acontece dentro de uma amostra. A gente viu que essa atividade radioativa ela é uma propriedade característica de cada isótopo, que depende aqui no caso dessa constante C, né, característica. Vimos também que quando nós temos aí especificamente um radioisótopo, a massa, a quantidade que eu tenho desse radioisótopo também influi na atividade radioativa, certo? Então, se eu tiver pouca massa, pouco radioisótopo, eu vou ter poucas emissões. Por consequência, pouca atividade radioativa. Muita massa, muitas emissões, muita atividade radioativa. E a gente viu que o tempo de meia-vida, ele mostra a queda pela metade da massa de radioisótopo. Por consequência, a atividade também vai caindo pela metade. Né? Assim como a massa vai dividindo por 2, a atividade também vai reduzindo, né? Vai diminuindo por 2 também aí. E tem o mesmo formato da equação que nós vimos agora há pouco. Só para a gente encerrar também esse assunto, falar um pouquinho dessa constante C, né? A atividade radioativa, então, de maneira geral, ela importa, então, com o número de emissões, certo? Então, aqui, ó, com o número de emissões, vezes essa constante C, que de fato aí é a propriedade específica de cada radioisótopo, certo? Então, aqui no caso, eu também posso considerar essa relação. Embora ela não seja muito utilizada, nem vamos utilizar ela nesse conceito, né? Mas só para vocês verem essa expressãozinha, que indica o número de emissões, torna de fato a atividade maior, e também quanto maior for essa constante, maior também será a atividade radioativa. Então, aqui nós temos uma propriedade que depende mais da massa, certo? Aqui mais da massa, e aqui que depende exatamente do isótopo. Tranquilo? Que depende mais do isótopo em si.
O que nós vamos utilizar de verdade vai ser essa expressão aqui, né? Junto aí do contexto de meia-vida, ok? Atividade radioativa no contexto de meia-vida, beleza? Bom, então era isso por essa videoaula e nós vamos continuar os nossos assuntos aí de radioatividade. Então assista a nossa próxima aula.